Tá, agora começou. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Da revisãozinha que a gente vai fazer e dos exercícios também. Aqui. Me digam quando vocês conseguirem ver a tela e se tá a tela cheia, por favor. Tela cheia. Ah, maravilha. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos revisar aqui. Vocês vão falar assim, nossa, mas que revisão mais boba. Talvez seja boba para alguns, talvez para outros não, e aí aproveitem para me interromper e tirar dúvidas, tá? Então, nós vamos começar com os articles. Assim como em português, em inglês nós também temos artigos. Temos artigos definidos e indefinidos, tá? Então, os indefinidos, a, an, e o definido, the. Então, o que nós temos que lembrar aqui do a e do an? Eles têm uma regrinha de uso, bem facinho. Quem lembra do a e do an? Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Quando antes de, por exemplo, tem uma palavra, uma maçã. Daí uma maçã é an apple. E daí, como o apple começa com A, quer dizer, com uma vogal, né? Daí eu coloco o N, né? Isso. Lá. Perfeito, Camila. Então é isso aí, gente. Peraí, andou demais aqui. Então, a regra para o uso do artigo indefinido é se a palavra começa com consoante ou com vogal. E o the, a gente usa ele em alguns outros casos, eu coloquei aqui só para a gente lembrar. Então, olha lá. Um exemplo, né? E lembra que o significado é diferente, né? De um e de outro. Eu dizer uma maçã é diferente de eu dizer a maçã. Vamos ver o exemplo. Ó, I talk to a man about my car. Eu falo com um homem a respeito do meu carro, né? Então, aqui eu não estou especificando que homem que é. Após a aula eu mando todos os slides. Eu não especifiquei que homem que é esse com quem eu estou falando, não tem o nome dele, a pessoa com quem eu estou falando não sabe quem é esse homem. Já na segunda oração, ó, I talk to the man about my car. Eu estou falando com o homem sobre o meu carro. Então, na segunda sentença, a pessoa com quem eu estou falando sabe quem é esse homem. E aí a gente tem esse emprego do the em duas situações. Ou a pessoa com quem eu estou falando, ou o texto no qual eu estou lendo, já citou isso antes, já citou o nome desse homem, já citou o objeto, já citou o que quer que seja anteriormente. Então, quem está lendo, está conversando, sabe de quem eu estou falando. Ou ele está fazendo um elogio. Lembra quando o Obama falou para o Lula? This is the man. Então, ele é o cara, né? Então, tem essas duas situações que eu uso o the, especialmente com nome de pessoa. Por exemplo, I'm reading a book. Estou lendo um livro. I'm reading the book. Eu estou lendo o livro. Eu quero dizer assim, eu estou lendo o melhor dos livros, tá? Então, tem essas duas situações que a gente só vai diferenciar pelo contexto. Certo? Aí, continuando aqui, algumas observações sobre o the. Em algumas situações que eu uso, por exemplo, the United States, the Pacific Ocean. Então, eu uso esse the também quando eu tenho uma localidade no plural, países no plural. The United Kingdom, the United States, tá? E fazer algumas localizações geográficas. Pensa assim, ó, Ocean, você tem vários. The Pacific Ocean, você só tem um. Então, você vai usar esse The Pacific Ocean aí. Island, você tem várias. Se você for colocar o nome de uma ilha, você vai colocar the, tá? Mas para cities, eu não uso, tá? Então é isso. E aqui vem mais uma dica. Não se usa o the antes de nome de pessoas, idiomas e de ciência.
em português é muito comum a gente dizer assim, eu conversei com a Beth, eu conversei com a Roberta, eu conversei com o Gustavo, conversei com a Thaís. Então, a gente coloca um artigo antes do nome da pessoa. Em inglês, a gente não faz isso, nem em começo de frase, tá? Então, fica assim, ó. Beth was my teacher. Então, Beth era minha professora. Em português, eu digo isso assim, a Beth era minha professora. Em inglês, eu não vou usar o the, tá? Não vou especificar. Aí, ó, para nomes de idiomas, ciências, e quando eu digo ciências, vai entrar as disciplinas, os subjects também, né? Ó, Geography is my favorite subject. Geografia é minha disciplina favorita. She likes to study Spanish. Ó, ela gosta de estudar espanhol. Isso aí nem faria muito sentido mesmo, né? Colocar o artigo aí, tá? Dúvida com o artigo, pessoal? Esse é um dos primeiros assuntos que a gente aprende, né? Tudo certinho? Então vamos para frente. Aqui eu tenho os demonstrative pronouns. Então, tem uma tabelinha aqui só com o nominho deles, né? This, that, those. Então, este, esta, isto, estes, estas, istos, e assim por diante. Então, these, plural de this, those, plural de that. O que eu tenho que lembrar aqui? Eu tenho que lembrar do referencial. É praticamente a mesma coisa que a gente estudou em português essa semana sobre o esse e o este, tá? Praticamente igual, ó. This and these, né? Onde que eu uso? Quando o referencial está junto ou perto do falante, tá? Se eu uso em uma frase, eu quero exemplificar várias coisas, o this eu vou usar para o que está mais perto do que eu quero falar, tá? O that e o those, quando o referencial está longe. Vocês conseguem ver a figurinha aqui? Ela não está cortando embaixo? Vocês conseguem ver a figura toda? Sim, para ver tudo. Tá, então ótimo. Então, olha aqui, ó. This is sandwich. Vê que o menininho aqui, que ele é o referencial, é quem está falando, tá bem perto, né? Ó, these are sandwiches. Aqui ele também tá pertinho. Quando ele tá um pouquinho mais longe, vê que ele deu um passo para trás aqui, né? That is a banana. Those are bananas. Então, percebam duas coisas aqui, ó. A sandwich. Este é um sanduíche. Então, ele usou o artigo muito bem e usou o pronome demonstrativo muito bem. That is a banana. Mesma coisa. Usou o demonstrativo e o artigo muito bem, tá? Tem gente que prefere até dizer assim, ó. Eu uso o this quando eu tô grudadinho, quando eu tô bem pertinho, né? Se eu for dizer, por exemplo, this is a pen, vê que eu tô tendo um contato. Você necessariamente não precisa estar em contato, mas eu preciso estar bem perto, né? Eu aqui, olhando para o meu computador, eu consigo dizer assim, these are my students. Eu estou apontando para vocês e, em tese, eu estou perto, né? Porque eu estou falando da tela do computador. A gente está longe fisicamente, mas na tela nós estamos perto. Tá? Também esse aqui bem tranquilinho, né, galera? Alguma dúvida? Vamos continuar, então. Essa parte aqui bem rapidinho, a gente vai se debruçar mais em cima dos textos. Então, os auxiliaries. Então, os auxiliaries são os auxiliares, e eu peguei aqui só os mais comuns. Cuidado para não confundir auxiliar com os verbos modais, tá? Os verbos modais. Quem lembra quais são os verbos modais? Quais são os modais, gente? Must, may, might, will, need to, going to, né? Esses são os modais. Esses aqui são os auxiliares, que a gente usa para enfatizar, para fazer pergunta, para fazer questões. Então, lá, esses todos aqui você já conhece, né? E o do, you, does, eu uso em questions, no present simple. Don't e doesn't, negative form, present simple. Do e don't, eu uso com I, you, we
e they. Doesn't, does e doesn't, it, she, he. Aí tem o did, que são questions no passado, e o didn't, negative form, no simple past, tá? Pessoal, o simple past, ele vai ser bastante praticado, bastante usado, mas a gente tem que lembrar que para eu ter o simple past, eu tenho que ter alguma referência de tempo na frase. Se eu não tiver referência de tempo, eu uso o present perfect, tá? Por exemplo, yesterday I didn't go to my job. Ontem eu não fui ao meu trabalho, né? Então percebam, eu tenho referência ontem. Se eu quiser dizer que eu não fui ao meu trabalho, mas eu não colocar data, aí eu uso present perfect, né? Eu estou falando da minha experiência e não especifico data. Eu vou dizer assim, I haven't gone to my job because I was sick. Eu não fui ao meu trabalho porque eu estava doente, mas percebam que eu não coloquei data. Então, é um pontinho aí para a gente diferenciar simple past e present perfect, tá bom? Que é o que pega às vezes, né? O present perfect é um tempo verbal que a gente não tem em português, aí a gente fica um pouquinho confuso. Então, vamos lá. Exemplos. Do you prefer oranges or bananas? Olha aqui, eu estou usando do para fazer pergunta e eu coloco ele no começo da sentença. I don't like oranges. Então, na resposta, eu usei o don't. Does she get a new job? Ela conseguiu um novo emprego? She doesn't yet. Ela não conseguiu ainda. Aqui faltou o sujeito. Did go to travel next weekend? Did you, né? Faltou you. Did you go to travel next weekend? No, I don't. Yes, I do. Que passado simples. Aqui também. Did he talk to the boss? Yes, he did. Pessoal, importante uma coisinha aqui para a gente lembrar. O do, ele muda nas terceiras pessoas, né? Ele vira does ou does not. O did, ele é igual em todas as pessoas, tá? Assim como os modais, assim como o will. Então, esses auxiliares e esses modais não mudam. O único que vai mudar é o do. E lembra que eu falei para vocês que a gente usa o do para reforçar alguma coisa também, para dar ênfase? Alguém sabe me dizer um exemplo de como eu uso o do para reforçar? Oi, gente, vocês estão aí ainda? Tipo, Então pensa aí, Gabriel. Vai, Camila, tipo... do you want this? Do you want Não. this? É uma question, né? Uma pergunta. Você quer isso? Na afirmativa, eu posso usar o do para reforçar. Só para dar ênfase, ele não vai ter significado nenhum. I want to do this now. Não, I want to do this now, você quer fazer isso agora. Né? I do like my school. Isso, ó, o exemplo aqui do Gabriel. I do like my school é a mesma coisa de eu dizer I really like my school. Tá? Percebam que no exemplo do Gabriel, não é pergunta. Ele colocou esse ponto de interrogação depois, mas é para perguntar para mim. Essa sentença dele não é uma pergunta, é uma afirmativa. Tá? E o do, na afirmativa, quando tiver essa estrutura, ele está substituindo, assim, mais ou menos, você pode pensar dessa forma, o really, né? O que é really? I really like my school. Eu realmente gosto da minha escola. I do like my school. Ou quando você está em um diálogo e pergunta assim, do you like to travel? Vai dizer, oh, man, I really like to travel. Oh, I do like to travel. Então, é para reforçar, tá?
Mais ou menos um substituto do really, tá? Então, é nesse caso, só o do, o did não, tá? Então, dúvidas aqui? Podemos prosseguir? Bora lá, então. Agora eu tenho simple future, ou future simple. Eu não vou falar a respeito de todos os tempos verbais, tá? Eu vou falar só do future, porque em muitas situações a gente se depara com a confusão do be going to e do will. E aí, na fala, assim, no dia a dia, eles são quase sinônimos. Mas na escrita tem uma diferençazinha que a gente tem que perceber, e essa diferença acaba virando pegadinha de vestibular, pegadinha de concurso, tá? Então vamos lá, vamos olhar esses carinhas aqui. Will e be going to, ambos a gente usa como auxiliares para o futuro. Pois bem, quando que eu uso will? Quando eu tenho uma previsão baseada em opinião e decisões rápidas que eu tenho no momento da fala, tá? E a negativa, will not ou won't. Lembra das contrações, tá, pessoal? A gente viu isso aqui no slide anterior, né? Don't é do not, doesn't, does not. Aqui, will not, won't. Então, eu coloquei uma dica aqui, ó. Quando você ver essas palavrinhas, probably, think, maybe, guess, expect, elas te indicam que você vai usar o will. Por quê? Porque são decisões que você tomou no momento da fala ou uma previsão baseada na sua opinião, sem ter evidência do que você está falando. Então, olha o exemplo. Maybe it will rain. Então, talvez vai chover. É a sua opinião. Você não está falando da previsão do tempo lá da TV, você não está falando das evidências visuais, você acha que vai chover e não apresentou nenhuma evidência. Olha o segundo exemplo. I think the boss will get divorced. Eu acho que o chefe vai se divorciar, né? Lembrando que para divorce e married, eu vou usar o get junto. I get married, I get divorced. Então, olha lá, eu acho que o chefe vai se divorciar. Alguém pode te perguntar assim, você viu que o chefe está estranho hoje? Did you realize the boss is kind of strange today? Aí você fala assim, I think the boss will get divorced. Eu acho que ele vai se divorciar. Tá? Mas você não tem evidência nenhuma, você olhou para a cara dele e achou aquilo. Ou uma pessoa te fez uma pergunta e imediatamente você deu uma resposta sem pensar, sem evidência, tá? Aí quando é pergunta, gente, em geral a gente usa o will, porque quando é pergunta você quer saber, né? Você não tem certeza de nada. Então, will you travel next weekend? Probably I won't. Olha lá. Eu usei will na pergunta e usei won't na resposta, né? Agora vamos para o be going to. É uma previsão. Quando que eu uso, né? É uma previsão baseada em fatos, uma coisa que eu tenho certeza e que eu tenho evidências do planejamento. Então, enquanto o will, eu vou usar ele assim, sem ter alguma coisa na frase que me dê evidência, ou em um diálogo que a pessoa respondeu naquele momento ali sem pensar, o be going to, ele evidencia que você fez um planejamento anterior e que você tem certeza do que você está falando. Mas não é certeza da sua cabeça, tá? Você pode dizer assim, mas aquela resposta lá, I think the boss will get divorced. A pessoa pode achar isso mesmo, ela pode ter certeza. Sim, mas ela não apresentou evidências, tá? Por isso que usa o will. É uma coisa sem certeza, ela não provou nada. Agora, o be going to vai ter algumas evidências, a gente vai ver no exemplo. Importante lembrar, pessoal, be going to tem o verbo to be aqui no comecinho. Então, dependendo da pessoa em que você vai conjugar o verbo, você tem que conjugar o verbo to be. Então, ele fica I'm going to, you are going to, it, she, he is going to, we are going to, they are going to.
tá? Lembra disso. Então, vamos ver os exemplos. I'm going to buy a car. That is why I save money. Ó, eu vou comprar um carro. Por isso, essa é a razão de eu ter salvado o dinheiro. Então, olha a evidência aqui. Salvou dinheiro. Por isso que vai comprar um carro. Então, demonstra o quê? Planejamento. Tá? Você está evidenciando que você está falando uma coisa que está mais próxima da certeza. Ó, look this cloud. It is going to rain. Perceba a diferença dessa segunda sentença aqui para a primeira lá, que a gente viu com o Will. Aqui, eu estou dando evidência. Olha as nuvens. Né? As nuvens demonstram que estão carregadas de chuva, ou as nuvens estão escuras, ou enfim, o tempo está para chuva. Então, vai chover, porque você mostrou uma evidência, não é só a sua opinião da sua cabeça. Aí aqui, a terceira. I'm not going to the beach Saturday because I'm going to the mountain. Então, eu não vou para a praia sábado porque eu vou para as montanhas. Então, eu tenho certeza disso. Estou falando certamente. Não é assim, se acontecer alguma coisa, eu não vou para a praia, vou para as montanhas. Não é uma resposta que foi elaborada no momento da fala. E eu tenho evidências para mostrar minha certeza, tá? E aí, lembrando que a contração do be going to é gonna. E aí é gonna para todas as pessoas. I gonna to travel tomorrow. She gonna to study abroad next year. Enfim, para todas as pessoas, né? They are gonna make a test the next week. Então, não importa a pessoa, o gonna é gonna, tá? Mas quando eu uso ele escrito aberto, né? Be going to, eu conjugo. Tudo bem, minha gente? Gente, vocês estão aí? É muito estranho dar aula quando ninguém reage. Beleza. Adoro quando vocês me respondem. Eu sei que tá todo mundo... Vocês estão acordadinhos, gente? Tá todo mundo cansado que é sexta-feira. Não vai ter balada mesmo depois? Aqui na minha cidade tá chovendo. Mas tá chovendo, tipo, muito. E tá com um arzinho assim de dormir, que já tá tudo bem escurão. Já bateu a preguiça, né, Camila? Chuva chama sono. Chuva a gente faz duas coisas. Ou a gente come pipoca, finge que assiste um filme e dorme, ou a gente vai dormir direto, né? Faz sentido. Então, mas tá bom, gente. Me falem aí se estiverem cansados da minha voz, que eu sei que eu tô com a voz meio mole hoje, que eu também tô cansadinha. Mas vamos lá, força, fé e café, né? A gente chega até o fim. Bom, vocês viram que o que eu abordei, tô abordando coisas muito simples, é só pra gente ter em mente mesmo, né? Se vier alguma pegadinha. Gente, e é isso o vestibular com texto. Ele não vai ficar te massacrando com gramática. O que ele vai colocar gramática, talvez seja algumas questões nas alternativas, tá? Então, pensa lá, você esqueceu, por exemplo, aí na sua cabeça, que na terceira pessoa do presente simples vai S nos verbos. Você esqueceu da sua cabeça. Ou tá nervoso na hora de fazer a prova, desatento. Aí tem uma questão, todas as questões estão parecidas, tá quase tudo igual. Né? Aí você marcou uma lá com pressa que só faltou o S no verbo. Não é uma tremenda uma bobeira? Então são pequenas coisas que tiram a gente das questões do vestibular, tá? E lembrem disso, né? No presente simples, it, she, he, o verbo vai S. Em todos os outros tempos, não vai, só no presente simples, tá? Então vamos para o próximo aqui. Vou falar um pouquinho sobre questions, tá? Então, quando eu faço uma question com o verbo to be, a única coisa que eu tenho que fazer é inverter, trocar sujeito e verbo. Troca eles de lugar, tá? Se você tem alguma dúvida na hora de escolher resposta, escreve na afirmativa e depois troca, tá? Então, lá, are you okay? Você está ok? Is she Donna's daughter? Ela é filha da dona, né?
Então, simplesinho as questões ali, só para a gente lembrar desse ponto mesmo. Aí eu tenho o does, o do, o does e o did, que nós já vimos hoje. Como que eu faço? Eu coloco ele antes do sujeito. E o resto da oração fica igualzinho na afirmativa, né? Só coloco o does, o do ou did antes. Do you have a pet? Does she like dogs? Did you buy a car? Percebam aqui também o uso dos artigos, pessoal. Olha, você tem um pet, né? Um animal de estimação. Ela gosta de cachorros. Então vejam aqui, se eu estiver falando, ela gosta de um cachorro específico, eu vou falar does she like this dog ou the dog? Mas se eu tenho plural aqui, ó, eu não vou usar o the, não faz sentido, tá? Nem em português nem em inglês. Did you buy a car? Você comprou um carro. E lembrando, importante isso, eu não escrevi lá no artigo, presta atenção. Quando eu for falar de profissões, eu tenho que colocar o artigo. I am a teacher. You are a student. She is a dentist. He is a doctor. He is a driver. She is an actress. Então, quando for falar da profissão, tem que ter artigo, tá? Bem facinho essa parte. Mas a gente às vezes esquece de escrever. Bonjour, mon ami. Boa pergunta, Gabriel. Ó, por que ali em Did you buy a car não flexionou o verbo? Porque quando eu uso o auxiliar, eu não mudo o verbo, tá? O verbo, bonne nuit, comment ça va? O verbo, eu só mudo ele quando eu não tenho auxiliar. Essa sua pergunta é bem oportuna, Gabriel. Toda vez que você coloca um modal ou um auxiliar, o verbo fica na forma do infinitivo, tá? Então, por exemplo, vou continuar essa conversa lá, né? Did you buy a car? Yes, I bought. Então, sim, yes, desculpa, yes, I bought. Sim, eu comprei. Veja, quando eu respondo, eu não uso auxiliar, então eu flexionei o verbo, tá? Will you go to drive car? Você vai dirigir um carro? Yes, I go. Sim, eu vou. Então, yes, I will, desculpa. Yes, I will, né? Sim, eu vou. Então, perceba, na resposta eu vou colocar só o auxiliar. Mas se eu for usar o verbo, igual aqui, yes, I bought, né? Então, eu conjugo. Respondi, Gabriel, sua dúvida do auxiliar lá, por que não conjugou o verbo? Beleza. Isso é importante, essa pergunta do Gabriel, tá? Quando eu uso auxiliar e modal, eu não conjugo o verbo fica no infinitivo. Quem teve comigo lá em dezembro nas aulas passadas, eu passei uma lista de verbos que tinha verbos irregulares, inclusive, que tinha lá a forma do infinitivo, do basic form, past perfect, o passado simples e o particípio. São as 3 colunas que a gente tem quando a gente procura verbo, tá? Então, a primeira coluna é o base form. Quando você usa o auxiliar ou o modal, você usa a primeira coluna, não conjuga o resto. Certo? Então, vamos lá para as W8 questions. As W8 questions, elas geram um pouquinho de dúvida. Por quê? Porque tem gente que fica confuso quando é que eu uso auxiliar com as W8 questions e quando eu não uso, né? Vamos ver lá, ó.
Estas duas regras esclarecem essas perguntas. Por que chama WH? Olha aqui, ó, eu vou usar essas palavrinhas aqui dentro da pergunta, por isso que chama WH. Então, quando eu quiser perguntar de lugar, eu vou usar where. Quando eu quiser perguntar o que ou qual, eu uso what. Quando eu quiser perguntar quem, eu uso who. Faltou uma aqui. Quando eu quiser perguntar tempo, eu uso when. Por quê? Why. O which, quando eu vou perguntar qual, mas eu dou as opções para a pessoa. A gente já vai ver exemplo. E faltou o whom. Quem estiver anotando aí, anota o whom, que é o de quem. Tá? Esqueci de colocar ali nos slides. Faltou o whom. Não é muito usado, tá, gente? Isso é só mais em texto bem formal, bem acadêmico, tá? E aí tem o how perdido lá no W8 Questions, tá? Ele fica aí nessa categoria. Bom, aqui tá a tradução deles. Agora vamos ver como que a gente usa. Presta bastante atenção nos exemplos, ó. Where are you from? De onde você é? Eu usei uma WH com o verbo to be. Então, olha aqui, eu só inverto o lugar do sujeito e do verbo. Lembra? Isso eu falei, por isso que tá essa parte do verbo to be aqui nesse slide. Porque quando eu faço pergunta com o verbo to be, eu só inverto o sujeito e verbo. Então, não importa se tem uma WH antes do verbo to be. Eu vou só inverter o local do sujeito e do verbo da mesma forma, tá? Porque eu estou usando o verbo to be. O verbo to be, ele é danado. Ele tem regras especiais só para ele, tá? Então, quando você usa o verbo to be, você coloca o where aqui, mas a regra para o uso do verbo to be permanece. E quando você vai fazer pergunta com os outros verbos, a regra também permanece. Você vai colocar o auxiliar e depois o sujeito. Então, olha lá, eu coloquei a WH question primeiro, vocês vão ver todas as perguntas aqui tá primeiro, e quando o verbo to be mais o sujeito. Quando é uma pergunta com outros verbos, auxiliar, sujeito e verbo, tá? Não vão se confundir e colocar auxiliar quando tem o verbo to be. Esse é um erro muito comum na escrita. Eu sei que vocês não vão escrever lá na prova do vestibular, mas em algum momento vocês vão, né? Então não se confundam, tá? Where are you from? I'm from Brazil, I'm from Paraná. Where do you live? I live downtown, I live em Curitiba, I live em Palotina, né? Aqui, ó. What is your name? Isso aqui, né, gente? Grava na cabeça essas questõezinhas que a gente são bem batidas, são bem conhecidas, porque se em algum momento você tiver dúvida na estrutura, você pega essa estrutura conhecida e compara com os outros, que essa você tem certeza que tá certa. Então, ó. What do you like to do in your free time? Qual é o seu nome? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Então, esse do aqui é o verbo fazer. Esse do aqui é o auxiliar. Outra coisa que precisa prestar atenção, tá? Which one is your wallet? The blue or black? Então, qual das duas é a sua carteira? A vermelha ou a azul, perdão, ou a preta, tá? Faltou um the antes de black aqui, ó. The blue or the black? Which of the books did you like? Qual dos livros você gosta? Esse qual dos livros você gosta, eu vou entender que quem está fazendo a pergunta está mostrando os livros, ou está com os livros na mão, ou a pessoa tem as opções ali perto dela, tá? É diferente de eu perguntar, what kind of book do you like? Que tipo de livro você gosta? Se eu perguntar, what kind of book, eu estou perguntando o gênero. Aí eu não posso usar which, a menos que eu dê a opção para a pessoa. Which kind of book do you prefer? Historical or humor? Por exemplo, um livro histórico ou livro de humor? Tá? Então, which
Sempre vai ter a opção. Ou a pessoa está apontando, ou está na mão dela, ou falou antes, tá bom? Why are you screaming? Por que você está gritando? Why did you call her? Por que você não liga para ela? Né? Porque você não liga para ela. How, aqui vem o how, né? Lembrando que o how, eu sempre vou colocar uma outra palavrinha junto com ele. Só o how, fica estranha a pergunta, né? Como, o quê? Então, how long are you live here? Quanto tempo você vive aqui? How much is this computer? Estou perguntando o preço. Quanto custa esse computador? How old are you? Qual é a sua idade? Tá? Como é que eu pergunto a distância usando how, gente? Se eu quero perguntar a distância da sua casa até aqui, por exemplo, eu tenho que usar o how. Como é que eu faço? Comecinho da pergunta. How far, né? How far is your house from here? Certo. Deixa eu pensar, o que mais que dá para perguntar com how? How old are you? É sobre idade. Qual que é a diferença do how long? How deep is your love? Quão profundo é o seu... Nossa, que romântico! Quão profundo é o seu amor, né? Que bonito. Qual que é a diferença do how much do how many mesmo, gente? How many? Uhum. Qual que é a diferença? Quando que eu uso how much, quando que eu uso how many? Contáveis e incontáveis. Qual que é contável? Many, isso. How many cheeseburger did you eat last night, né? Quantos hambúrgueres você comeu noite passada? How many pens do you have? How many books did you read? Contáveis. How much é para incontável. O que é incontável? O que eu não consigo contar por unidade. Por exemplo, how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Você não vai pegar a sua carteira, abrir e falar assim, eu tenho 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Não. Você vai falar o valor, né? O valor, a gente pensar em dinheiro, para eles é incontável. How many waters did you drink today? During the day. Então, quanto de água você tomou? Você não toma uma água, 2 águas, você toma 1 copo de água, 1 litro de água, 1 galão de água, enfim, tá? Então, quem tem dificuldade, eu vou dizer como que eu aprendi. Eu uso o much relacionado a uncountable. Então, na minha cabeça, como much tem o, uncountable também tem o, tá? É assim que eu gravei. E many, lógico, countable daí, né? Então, I bought, por exemplo, I bought 2 tomatoes, 3 onions, and much bananas, and much milk. E muito leite, né? Comprei 1 tomate, 1 cebola e muito leite. Não falei quanto de leite eu comprei. Para falar o quanto de leite, eu preciso usar unidade, tá? How much milk did you drink during the week? Quanto leite você bebe durante a semana? Então, o how much e o how many é bacana de lembrar, tá bom? A gente teve uma aula, acho que só disso, no ano passado. Mais algum, gente, que vocês lembram do how que usa? Não? It's ok. Deixa eu fazer um parêntese ali na minha lista. Não é sobre pergunta, mas quando eu uso as, tananã, as. Tá? Aí eu lembrei do as much as. Essa estrutura aqui, as, tananã, as. É um comparativo, tá? Por exemplo, me pergunta assim, professora, quando que a gente vai fazer, sei lá, um simulado? As soon as
we can do it. Tão logo a gente possa fazer, né? As soon as we can do it. Então, tão logo a gente possa fazer. Quanto de vinho eu posso tomar em uma noite? As much as we can. As much as we want, né? O quanto você quiser, tá? Então, essa as é interessante de lembrar também. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, assim, desse inglês básico, para a gente entrar nos textos? Tudo certinho? Ótimo. Eu vou tentar na próxima aula começar a falar um pouquinho das prepositions, tá? Porque prepositions eu sei que geram um tiquinho de dúvida. Tá anotado aqui para a gente falar. Prepositions. Ok, então vamos trabalhar, gente. Vamos fazer exercício, né? Espreguiça aí, força. Olha lá. Então, a gente tem um texto para 3 questões. Como é que você sabe disso? Eu li o enunciado, né? A primeira coisa que a gente faz quando vai fazer a prova é ler o enunciado. Não sai desesperado lendo o texto, que você só vai perder seu tempo. Ó, texto para questões 1, 2 e 3. Quem lembra qual é a primeira coisa que eu faço ao resolver uma questão de texto? Tanto em português quanto em inglês. O enunciado. A pergunta. Então, eu vou na pergunta. Por que eu vou na pergunta mesmo? Tem 2 objetivos. Pra saber qual direção, assim, você já tem que tomar, sabe? Isso. Para saber o seu direcionamento. Esse direcionamento, ó, é para ser rápido e para procurar no texto, né? E assim, ó, tem pergunta de texto que não é de texto, que é de gramática. Aí você não precisa ir no texto para resolver aquela pergunta, você já mata a questão ali, tá? E quando a pergunta é de alguma coisa localizada, às vezes, é que aqui, quando eu trago as questões para vocês, eu tiro as linhas, né? Mas às vezes lá no texto do vestibular, do concurso, tem o número da linha. Cada 5 linhas tem o número 5, depois 10, 15, ou tem o número mesmo da linha, ou tem uma palavra destacada, aí você não perde seu tempo, tá? Quando a questão é direta a respeito desses pontos, ou de gramática, ou de uma linha específica, de um parágrafo específico, de uma palavra grifada, tá bom? Aí ganha tempo, a gente precisa desenvolver essas técnicas para a prova. Agora, se você estiver fazendo exercício para aprimorar o seu inglês, né, quem faz curso de inglês ou quem está querendo melhorar, aí essa dica não serve. Aí primeiro você vai no texto, estuda, grifa que você não sabe, pega o sentido geral do texto. E aí, gente, perguntas que te pede assim, o texto trata sobre, ou quando você está lendo um texto precisa responder uma pergunta sobre o sentido do texto, não fica se matando em palavra por palavra, não, tá? Você precisa captar o sentido do texto, o todo, qual que é o assunto, do que ele fala, tá? Então vamos lá, o texto está aqui, nós vamos pular ele. Olha a questão número 1. The text above is about. A gente não vai conseguir responder, né? Porque a gente vai ter que ler o texto primeiro. A segunda, what information is in the text? Eu também tenho que ler. A terceira, according to the text, it is correct to say. Então, aqui não rolou. A gente tentou. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é ler o texto. Então, eu vou dar um minutinho para vocês scanning o texto, né? Dar uma olhada. E aí, a gente vai para as perguntas, tá? Hoje eu não vou ler com vocês, não. Hoje vocês que vão ler. Se eu sair, desaparece, gente? Não, pode.
Posso passar para as questões? Sim. Ah, 2 sim. Preciso de mais alguns sim ou não. Yes. Ok. Ótimo. Então, vamos lá. This test above is about the results of a study conducted by Penn Interview and American Life Project. Certo ou errado? Faz assim, gente, eu vou ler todas as questões, vocês pensam um pouquinho, depois vocês me digam qual é a soma, tá? Face-to-face communication. The findings of research about American teenagers' use of the internet. The results of a study about communication problems between teenagers and their parents. The conclusions of a survey conducted among teenagers and their parents. Tem mais de uma certa, tá? Quando tem somatória. Cinco. Parcial, Gabriel. 21, Giovana? Quem mais? Quero mais uma resposta para a gente conversar sobre essa questão. 24, Alice. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente está em dúvida sobre uma alternativa, se ela está certa ou errada, o que eu faço? Volta no texto, vai lá e acha. Se você não achar, não marca. Então, vamos lá. The results of study conducted by Penn Internet American Life Project. Então, o texto fala dos resultados dos estudos conduzidos por essa empresa, Penn Life Project. Ó, ele vai falar aqui, na terceira linha. A new study by the Penn Internet American Life Project. Então, sim, beleza. Depois, face-to-face communication. Tá falando sobre face-to-face communication? Não. Mas, prof, tem aqui, ó, tem um lugar que fala face-to-face communication. É na introdução do texto, ó. Hoje, a comunidade de adolescentes usa mais internet do que eles usam face-to-face. Aí a gente lê o resto do texto, a gente vê que o texto não é sobre face-to-face, mas é sobre essa questão do uso da internet e de outros recursos. Então, a 2 não. The findings of research about American teenagers' use of the internet. O que foi encontrado na pesquisa sobre os americanos adolescentes é sobre o uso da internet. Sim, é sobre o uso da internet, né? Esse é o tema geral. Lembra que eu falei para vocês? Não precisa traduzir palavra por palavra, mas você precisa entender o contexto, né? The results of a study about communication problems between teenagers and their parents. É sobre o conflito, o estudo é sobre o conflito entre os adolescentes e seus pais? Não. Mas, prof, tem um lugar que fala. Tem, ó. Bem na introdução de novo. Então, a geração de pais brigava pelo uso do telefone com a família, né? E hoje os adolescentes brigam sobre o uso de teclado, né? Quem vai ficar com o teclado? Ou seja, quem vai teclar, esse uso do teclado, que inclusive
é linguagem figurada, né? Quando eu falo uso do teclado, eu estou querendo dizer o quê? Pelo uso do computador, do celular, do tablet e assim por diante. E daqui a uns dias isso aqui já vai estar ultrapassado também, né? Porque a gente já fala com o celular, não precisa ficar teclando. Aí o último. The conclusions of a survey conducted among teenagers and their parents. Então, as conclusões da pesquisa foram conduzidas entre jovens e seus pais. Sim, né? Está falando aqui no finalzinho do texto. Tá falando do número de pesquisados. Então, são pais e adolescentes. Pessoal, teve sinônimos aí nesse texto. Para falar de pesquisa, quais foram os sinônimos? As duas palavras que eu uso como sinônimo para pesquisa. Study, research, survey, tá? Então, perceba que nas respostas usou mais survey, ao invés de study or research, tá? Então, é nessas aí que às vezes a gente encontra as respostas um pouquinho diferente do texto. Alguma palavra do texto que vocês desconhecem e que implicou na compreensão do texto? Vocês ficam com vergonha de perguntar vocabulário, gente? Fica não. Era o survey, né? Survey é pesquisa. Então, beleza. Ó, a próxima questão ainda é sobre o mesmo texto, tá? What information is in the text? Vai lá, tenta fazer e me dá a soma. Quais dessas informações estão presentes dentro do texto? Giovana disse 41. Quem mais? Quem mais? Camila 41, Gabriel 41. Alguém diferente? Ou ainda não conseguiu somar? Então vamos lá no texto, ó. Data related to a study concluded by PEN Internet and American Life Project. As informações são relativas a um estudo conduzido pela empresa Tananã. Essa informação tem no texto? Sim, essa informação tem no texto, tá? Olha lá, pessoal. Data, study, information. Percebam que dentro do texto, se a gente voltar aqui, ó, não tem a palavra data. Tem a new study. Né, um novo estudo. E aqui embaixo, bem no finalzinho, vocês vão ver os resultados desse estudo. Então, o que foi usado aqui para falar de informações? A palavra data. E data é informações ou resultados, tá? Cuidado com esse tipo de questão. Segundo, the number of teenagers who use face-to-face communication as their primary mode of interacting. O número de estudantes que usa comunicação face a face como seu modo principal de interação. Essa informação tinha no texto? Não, não tinha.
The names of the people responsible for the survey? Nem pensar. Né? O nome que tem lá é o nome da empresa, não tem o nome das pessoas. The percentage of American teenage adopters of the net who use instant messaging. Tem o número, a porcentagem de adolescentes americanos que adotam a internet com o envio de mensagem, com o uso de mensagens instantâneas. Tem essa porcentagem? Tem. Ó, isso aqui para quem ficou na dúvida da porcentagem, ele não coloca o símbolo de porcento, ele escreve. Tá aqui nessa linha, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha, ó. 74% use instant messaging, tá? A 16 já foi? Não. The percentage of American teenagers who use the family phone. Não se confunda. O que estava lá era a porcentagem de adolescentes que usam mensagem instantânea. E sobre a questão do family phone, está bem no comecinho do texto, quando fala que a geração dos pais brigavam para o uso do telefone. Última. The estimated number of American teenagers who use the net. Tem um estimado número de adolescentes americanos que usam a internet? Yes. Então, a soma foi 41. Gente, vocês estão afiados, né? Olha que ótimo. Os 3 acertaram aí. Quem se arriscou a responder. Então, vamos para a última questão deste texto. Depois tem mais questões, tá? Sobre outro texto. Vamos lá. According to the tests, it is correct to say. Trinta e seis. Quem dá mais? 38. Quem dá mais? Quero mais uma resposta. Vamos lá? Mais duas aí, 38. Vamos lá, vamos ver. Teenagers' communication prefers nowadays are similar to those of their parents. Então, a comunicação dos adolescentes, os adolescentes preferem a comunicação hoje em dia similar ao dos pais deles, assim como era dos pais deles? Não é isso, né? Aqui lembra que eles usaram uma metáfora, dizendo que eles brigam pelo teclado, né? E os pais brigavam pelo telefone. 2. The estimated number of American teens who use the internet is 30 billion. É isso? O número que está lá? 30 billion? 10, 11, 12, 13 billion? Million, desculpa, 13 million. Eu tenho que voltar lá que eu não lembro. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta linha. Approximately 13 million American teenagers who use the net. Então,
Essa foi a 2, né? Tá. 4. More than half of the youngsters who have adopted the internet use IM. O que é esse IM, gente? O que significa? Esse IM ali. A gente tem que deduzir pelo contexto. Esse IM, ele aparece aqui, ó. Terceira linha de baixo para cima. Using IM. O que é isso? O que significa? Não lembro, mas tá certo, gostei. Instant messaging, mensagens instantâneas. Então, percebam que ele colocou isso aqui, mas ele não colocou nenhum parênteses esclarecendo, não colocou nada, você tem que deduzir, tá? Então, vamos voltar lá na questão. Questão 3, né? Que nada, a gente não percebeu, tinha na terceira linha, eu acho. Ah, é? Ele colocou entre tracinhos, no meio da frase. No meio do texto? Sim. Olha. And instant message, so complete that is. Mas ele não colocou a sigla, não é? Tá. Entendeu? Ele não colocou a sigla. Então, esse IM aqui embaixo, se a gente tem um pouquinho mais de dificuldade em inglês, né? E aparece, ixi, o que foi que eu perdi, né? O que eu esqueci? Será que é uma contração? O que é? Então, o correto mesmo, gente, é ter a sigla bem certinho, né? Dizendo o que é essa se inscrevendo entre parênteses o que é. Não tem, a gente conseguiu deduzir ali. Mas vamos voltar lá, eu estava no número 8. American teenagers do not use instant message to communicate with their friends. Tem que fazer a leitura atenta, né? Do not use, né? Eles não usam. E olha aqui, né? A gente é acostumado a ver o don't. Aqui usou bem certinho, ó. Do not use. Então, pelo contrário, eles costumam usar, né? 16. 13 million American teenagers were surveyed by the project. 13 million foi a quantidade de pessoas que foram pesquisadas? Não. Essa é a quantidade de pessoas que usam a internet. Aí a última. Teenagers' parents' generation used the telephone as a form of communication. Então, aí lembra do uso do adjetivo? Tem que ir tudo de trás para frente, né? A geração de adolescentes dos pais dos adolescentes usava o telefone como forma de comunicação? Sim. Então a resposta certa é 38. Para quem quiser anotar aí, para depois revisar, a questão número 1, a resposta certa foi 1, 4 e 16, dando 21. A questão 2, respostas certas foram 1, 8 e 32, dando 41. A questão 3, respostas certas foram 2, 4 e 32, dando 38. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Vocês não fazem mais prova somatória, né? Não tem mais. Não sei se na UEM ainda tem prova somatória. Faz tempo que eu não vejo vestibular de lá. Em vestibular, ainda tem? Que legal. Em vestibular somatório, se você acerta parcial... na UFSC também. Se você acerta parcial, tudo bem. Né? Vamos supor lá. Alguém colocou 34, enfim, colocou parcial, né? 36, eu acho. Tudo bem, o que você não pode fazer é marcar a questão errada. Aí você perde a questão inteira. Mas se você marca parcial, a banca considera uma parte da questão, tá? Então, se alguém for fazer vestibular assim, fica atento. Então, agora nós vamos para mais um texto e já vem a pergunta embaixo. Olha lá, 1 minutinho para vocês responderem e aí coloquem a letra que vocês acham que é a resposta.
Quem mais? Não saberia, Camila. Alguém mais? Fala para mim que não sabe, pelo menos. B, Andressa. Tá. Então, gente, antes da gente ir para a questão, quem leu o texto todo para responder a questão? Precisa ler o texto todo para responder esta questão específica? Não precisa, tá? Então, eu vou ficar batendo nessa... só a primeira linha, né? Vou ficar batendo nessa tecla, porque eu quero que vocês consigam ir bem na prova, tá? Então, questões como essa, você não precisa ler o texto todo. Talvez a primeira e a segunda, porque o vocabulário ele é um pouquinho diferente, para você ter uma ideia. Mas não deu a primeira, não deu a segunda, já vai para a próxima questão, tá? Porque essa é uma questão de vocabulário. Então, não adianta ler o texto inteiro. Mas vamos lá. A palavra gente, é difícil de falar isso aqui. Thorgli significa. Então, só a palavra já nos confunde, né? Quando termina em ali, é um advérbio, mas todo mundo aqui é advérbio. Então, with thoroughly professional staffs. Com funcionários completamente profissionais, tá? Com funcionários completamente profissionais. Então, completely, letra D. Essa questão aqui, todas as palavrinhas com th são um pouquinho mais complicadas, né? Lembra que throw é pensamento, throughout e assim por diante. Mas o que eu quero que vocês percebam é a tradução desses advérbios aqui. Por favor, anotem. Barely é mal ou apenas. Por exemplo, I barely know you. Eu mal conheço você. Tá? Então, barely, mal ou apenas. Greatly é grandemente ou muito. Grandemente ou muito. A terceira, thoughtfully, pensativamente, que vem de thought, que é pensamento, né? Pensativamente. Completely, completamente. Partially, parcialmente. Então, para a gente adquirir esse vocabulário, tá? Só esse o objetivo. Isso aqui foi uma questão de vestibular, se eu não me engano, da UEL, há muito, muito, muito tempo atrás. Mas ainda é possível que essas palavras com TH, elas possam ser perguntadas, tá? Lembrando que terminou em LY, é advérbio, tá? Vamos para a seguinte questão. 4, 5. Então, olha lá. Vamos lembrar do nosso esquema de fazer questões. Eu tenho uma questão aqui para 5 perguntas. Então, eu vou primeiro nas perguntas. According to the test. Tem que ler o texto. According to the test de 1966. Tem que ler o texto. No texto, a forma verbal you will indica. Gente, you will
Foi o que a gente viu hoje, tá? Essa é a abreviação. Então, eu tenho you, né? Assim, you, fala. E eu tenho... Isso aí é a mesma coisa de escrever you will. O que é you will? Indica para mim o quê? Um hábito, um futuro, necessidade, permissão ou vontade? Letra B, futuro. Nem precisei olhar o texto, tá? Então, já marca aí na 7, letra B. In this test, nearly means nearly, tá? Near é próximo, nearly, proximamente, mas a gente não fala proximamente, né? Ou vai ser close, ou vai ser aproximadamente. Então, é bom checar no texto, tá? Mas você já eliminou aqui a A, a C e a E, tá? Só vamos testar lá se é aproximadamente ou se é close. Então, agora sim a gente vai para o texto. A 7, Gabriel, B de bola. Que eu anotei aqui. Daqui a pouco eu confirmo o gabarito, tá? Vamos deixar a galera ler o texto. Todo mundo lendo aí. A última tem que confirmar no texto. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai para as questões, tá? Se precisar, depois eu volto no texto. Então, 5. According to the test. A gente fez... Fizemos a 4. Vejam aí e coloquem a letra que vocês acham que é a resposta. Tem alguém com o microfone aberto. Por favor, só fecha para tirar o ruído. Obrigada. E, B, quem mais? E também, Eduarda. Então, vamos ver. Então, vocês descartaram o restante, né? The next storm will not light up the sky? Não, pelo contrário, falou que ia iluminar todo o sol, todo o céu, não o sol, todo o céu. No one has ever seen a Leonard meteor storm before? Então, ninguém viu um Leonard tempestade de meteoros antes. Então, teve gente que marcou a B. Tá, guarda ela aí. The next storm will be in 2003 if predictions are proved correct. Eu não vi o ano aqui.
Não, não vai ser, né? Aqui é bem absurdo. There will be another storm in 15 years time. Não, 33 anos, né? Não são 15. A letra E, que alguns de vocês marcaram. Astronomers can't tell what the next Leonid meteor storm will be like. Os astrônomos, né, não podem dizer o que a próxima chuva de meteoros se parecerá? Eles não podem dizer? Olha lá na. Deixa eu ver o número da linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima linha. For nearly an hour, the sky blazed from horizontal to horizontal with thousands of shooting stars per minute. Então, o que eles estão dizendo, como é a chuva de meteoros, tá? E aqui, pessoal, na questão, está dizendo que eles can't, eles não podem dizer o que a próxima chuva de meteoros se parece, tá? Be like, se parece. Então, eles podem dizer, tanto é que eles descreveram, né? É isso? Concordam comigo ou não? Sim, 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 sim. Ótimo. Então vamos voltar lá para achar a resposta certa. No one has ever seen a Leonid meteor storm before. Ninguém viu? Viu sim, né? Mas aí fica qual? Então vamos ver aqui. Eu tinha marcado uma resposta, mas eu não concordo com a minha resposta. Então, as pessoas viram, gente, porque a cada 33 anos, e cada 33 anos tem gente viva, né? Não posso dizer que não. Ou essa aqui, eu vou ter que verificar o vocabulário aqui, porque para mim, nenhuma deu certo. Ó, a primeira, not light up the sky, ela não vai iluminar o céu? Não, texto falando que vai. Ninguém viu a chuva de meteoros antes? Viu, porque acontece a cada 33 anos, ela não é tão rara assim. A next storm will be em 2003? Não, não é em 2003. Vai lá, me ajuda, galera. Eu não tô concordando com o vocabulário, posso estar errado. Ó, eles estão dizendo, eles tinham a previsão que era em 99 ou 2000, uma data aproximada. Se acontece a cada 33 anos, vai ser ou em 2033 ou em 2032. Então, não é 2003, né? 2033. There will be another storm em 15 anos? Não, 33. Bom, eu vou verificar lá a resposta da questão. Deve ter sido anulada ou deve ter havido alguma correção, ou eu copiei alguma coisa errada do vestibular, tá? Então, essas 5 aqui eu fico devendo para vocês. Mas vamos para frente. According to the text, in 1960, Leonid Storm. Coloca a respostinha aí para mim. Se a gente não concordar, a gente volta. Eu vejo a questão lá, depois esclareço para vocês. Vocês querem ver o texto? Que não é que é 6.
Ó, Gabriel, olha o vocabulário. Acertaram a terra, destruir a terra é diferente. Vou voltar no texto. Olha lá. Uhum. Isso aí. Isso, Gabriel, perfeito. Porque hit é só um bater, né? I hit my something, I hit my hand, I hit the children. Aí beleza, mas de hit, de destruir, ele precisava ser um pouco mais enfático, né? Uhum. Posso colocar nas questões, gente? Tá. Camila, que tinha pedido para voltar no texto, pode? Pode. Então vamos lá. A gente está no número 6. According to the test, the storm, meteor storm, lasted 2 days, durou 2 dias, was too light, foi brilhante demais, assim, foi exageradamente brilhante, was spectacular, foi espetacular, would have destroyed the earth, poderia ter destruído a Terra, was invisible, ficou entre B e C? A resposta certa é a letra C, eu já explico por quê, tá? Foi espetacular. Quando eu uso o too, né? This is too much, this is too salt, this is too sweat. Então, eu estou dizendo no sentido negativo, no sentido ruim, tá? Então, ela foi luminosa, assim, luminosa demais no sentido negativo. Ele falou de um jeito no texto que até, acho que foi você que escreveu, Gabriel. Nossa, deve ser incrível ver uma coisa dessa, né? Então, ele deu para nós no sentido positivo, espetacular, e não no sentido negativo. Quando eu quero falar que uma coisa é muito boa, muito bonita, num sentido positivo, eu posso usar o much, posso usar o many e posso usar o so. This is so beautiful. Quer dizer que ela é linda, lindo de bonito demais, né? Pensa na seguinte situação: você foi com um amigo, com uma amiga comprar roupa. Aí a pessoa sai do vestiário e te pergunta assim: What about, né? O que você acha? Aí você vai dizer: It's too much. Quer dizer, você exagerou. Aí se você diz so nice, isso é legal, isso é muito legal. Ou too nice, você dizendo assim, foi exagerado. Então o too eu uso no sentido de muito para coisas pejorativas, ruins. E o so para coisas positivas, tá? Por isso é que o Gabriel ficou em dúvida entre a B e a C, eu acredito, tá? Porque too dá a impressão que, é muito legal, né? Bacana demais, porque é muito, a tradução é muito, mas é um muito negativo, tá bom? Sabe como é que eu descobri isso, gente? Vou fazer um parênteses, contar para vocês. Eu fui falar para uma pessoa que a comida dela estava muito boa. Eu falei assim, acho que era your dinner is too tasty. Na minha cabeça era muito saboroso, mas eu falei para ela que estava com gosto exagerado. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, quê? Aí eu falei, it's delicious. Aí ela falou assim, ok, mas daí a pessoa sabia que eu estava estudando na época que eu estava aprendendo. Daí ela me explicou, toda vez que você usa to é negativo. Então, so delicious, so tasty. Daí fica bacana, tá? Então eu nunca mais esqueci porque minha experiência não foi boa com o to. Mas vamos lá.
essa aqui a gente já respondeu, né? Então, no texto, you will, future. E daí tem o nearly, né? O nearly lá. O nearly está, vamos aqui. For nearly an hour, the sky blazed from horizon. Então, por aproximadamente 1 hora, o céu iria resplandecer. Essa palavra eu tive que procurar porque eu não lembrava. Blazed, resplandecer, né? Resplandeceu. O céu resplandeceu de horizonte a horizonte, tá? Sim. Então, blazed, para quem quiser anotar aí, resplandecer. Fica brilhante. Então, vamos lá, vamos conferir as respostas. A 5 a gente não sabe, eu vou conferir lá na prova. A 6, letra C. A 7, letra B. E a 8, letra D. Certo? Ah, tem mais um aqui. No texto, o pronome or refere-se a. Vamos fazer junto. O pronome or, vamos achar ele lá no texto. Alguém achou o pronome, gente? Or. Primeira linha. Ah, eu não li primeira linha. Ó, que esperto. Então, uma das maiores chuvas de meteoros do nosso lifetime, nosso tempo, pode ser. Então, nosso tempo, né? O tempo em que nós vivemos. All of us, astronomers, the writers, the readers, lives. Lives. Né? De nossas vidas. Ah, eu coloquei mais algumas questões ali, pessoal, mas essas questões eu vou deixar de dever de casa, tá? Só vou fazer alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Ó, só olha as questões aqui para vocês verem que não tem nada difícil. O que não pode ser? Ah, todos nós? Deixa eu ver por que não pode ser A. Opa, não sei. Para mim não faz muito sentido, o Gabriel. Tem outras. Quando tá falando do espaço, né? Tá falando do espaço, eu pensei em vidas, tá? Mas eu quero só falar umas coisinhas com vocês antes da gente encerrar. Hoje a gente encerra um pouquinho mais cedo, porque vocês estão vendo que eu tô meio baleada, né? Tô meio cansada hoje. Mas vamos lá, ó. Na questão 10, vocês vão fazer em casa, tá, galera? Depois vocês conferem. Vocês vão ver que tem bastante contração aqui, tá? Então, olha certinho se vocês... vocês vão ter que ler o texto, obviamente, para fazer essa questão. Mas toma cuidado se é negativo ou não, tá? Aqui. Select the correct question tag. Vocês lembram o que é question tag? Gabriel, certinho. Uhum. Question tag, lembram isso? É aquele né? Então, assim, ó, ela foi ao mercado, não foi? Então, she went to the marketing, didn't. Deixa eu escrever aqui, gente. Olha lá, question tag é assim, ó, você vai fazer o finalzinho diferente do começo, ó. Ela foi ao mercado, não foi? Então, esse verbo aqui, o verbo to go, ele está conjugado no passado. Então, ele vai continuar no passado. Só que ele aqui, ele está na afirmativa. Então, você vai colocar ele na negativa. Tá?
Então, she went to the supermarket. Não foi? É o né, é o nosso né, tá? A nossa confirmação. Ele tem 30 anos, não tem? He is 30 years old. Isn't? Olha lá, mesma coisa, tá? No presente, mantém no presente, só que eu coloquei a negativa, tá? Isso aqui que é question tag. É o nosso nezinho. Então, você vai pegar o verbo da afirmação e botar na negativa. Se estiver na negativa, você vai pôr na afirmativa, mantendo o tempo verbal, tá? Importante isso. Então, perceba aqui, ó. No primeiro exemplo que eu dei, she went to the supermarket, aqui não tem auxiliar, porque é passado simples. Então, eu só mudo o verbo. E went, porque é um verbo irregular. Agora, para eu fazer a negativa aqui, eu precisei pegar o auxiliar e recuperar o verbo na sua forma básica, que é go. Tá? Entendido? Question tag? Provavelmente você já tinha ouvido falar disso, mas é só para lembrar, tá? Então, aqui é question tag. Percebam o verbo. Aí vê o que vocês fazem aqui. A outra, complete with the question tag de novo. Coloquei mais de uma sem querer, mas vai lá, é bom para lembrar. Mark the right opinion, she's going to Miami, question tag again. Question tag. Question tag. Nossa, coloquei muito de question tag. Acabou. Mas, ó, o question tag é bom para a gente lembrar os formatos dos verbos. Tá bom, pessoal? Passo o link da chamada de novo? Passo. Ó, a Mara foi muito gentil, eu pedi, ela já mandou o link da chamada. Eu peço, por favor, que vocês respondam, tá? Que é importante para os dados do projeto, para a gente conseguir manter o projeto do cursinho, a gente precisa dos dados, saber quem está frequentando, tá bom? Então, por hoje eu termino, galera. Tenham um bom carnaval, um bom final de semana. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem esses dias, mandem para mim mensagem no WhatsApp, eu estou nos 2 grupos. Alice, eu não tenho o link dos grupos, porque me colocaram, tá? Eu vou ficar te devendo. Eu vou pedir para o Léo passar na próxima aula, tá bom? Ou alguém, não sei, desculpa, eu vou ficar te devendo mesmo, porque eu não tenho, porque me colocaram, tá bom? Então, pessoal, obrigada por esperarem até aqui.